Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Porta de Hangar, todas as quartas, a partir das 15 horas. Não vai perder, hein? Hoje nós temos aqui o oferecimento da ONOLED, que ilumina o nosso hangar e o nosso estúdio também. Hoje eu tenho a grata satisfação de poder entrevistar um amigo meu, um cara elegante, o piloto mais elegante da aviação, está sempre bem arrumado. É um cara muito joia. Tive a oportunidade de fazer um voo maravilhoso com ele. Saímos da fábrica da Cirrus até Jundiaí. Uma grande viagem. É o comandante Paulo Rivetti. Bem-vindo, Paulo! Beccari. Que honra, hein, meu amigo? É uma honra para mim estar aqui. Que é essa, com você e com todos os amigos da aviação. Uma grande família Não é bom? do mundial de fanáticos de aviação. É ótimo. Bom demais. Hoje nós temos a presença aqui do comandante Nascimento, mais conhecido como Naná. Você fala Nascimento, ninguém conhece. Ninguém conhece. Piloto de helicóptero Augusta, assistindo o nosso programa aqui. Sempre maravilha. tem algum aviador aqui assistindo, mas hoje eu vou falar dele porque ele é um cara que eu tenho uma verdadeira apreço. Fanático por fotografia, gosta de som e helicóptero. Bom, tá em casa então. Não Porque tá? aqui é fotografia, aviação, tem tudo. E relógio também, ele gosta de relógio. Relógio também, eu também gosto de relógio. Então pronto, E vai dar a conversa depois que não é. Estamos em casa. Estamos em casa. Paulão, como é que se começou com a aviação? Bom, eu comecei a gostar de aviação quando eu tinha 8 anos de idade. Eu ganhei um livro que era o ABC da Aviação, da editora Melhoramentos. É um livro infantil, que explicava coisas sobre aviação. Foi o primeiro livro que eu li. E aí acendeu a chama da paixão e a coisa rolou. Rolou até que, com 16 anos completos na época, você podia iniciar o aeroclube, desde que é autorizado pelos familiares, né, pelo seu pai. E com 17 anos você podia tirar brevet, porque acho que ainda hoje mas era ligado ao fato, se você era brevetado, você era reservista da aeronáutica. Automaticamente, direto, automaticamente. Né? Então eu comecei em 58, no aeroclube, solei em maio de 59. Você diz no Aeroclube de São Paulo? Aeroclube de São Paulo. Aeroclube de São Paulo. Tá. Depois nos planadores é outra história. E solei em maio de 59 e brevetei em outubro de 59, PP. PP. Brevetou no velho e bom querido Paulistinha ou não? Cap 4. É o irmãozinho mais estreito do Paulistinha com o mesmo motor, né? 65 cavalos. E meu pai fez um acordo comigo. Como ele sabia que eu era um fanático doente, ele falou: eu te dou autorização, mas você vai ter que fazer uma faculdade. Porque felizmente havia essa possibilidade na família, né? Então eu fui ser engenheiro mecânico, que tem a ver com aviação também, entende? E aí a coisa foi indo, foi rolando, estudando, continuei voando no Aeroclube de São Paulo, aí foi o Aeronca, PA-18, Cessna 170, tomei um baile desse avião que não faz ideia, não conseguia pousar de jeito nenhum, queria de pano ainda. 170, 180, 185. Depois o Aeroclube não tem, aí era PT-19, fiz acrobacia, um comandante Brasilico, instrutor, uma pessoa de ouro da aviação brasileira, de ouro como pessoa, infelizmente sofreu um incidente bobo, mas a vida é assim mesmo. E aí... Bobo, desculpa te cortar, mas sério, né? Porque seríssimo, bobo no sentido bobo, do... incidente em si. incidente, mas eu lembro do Brasilico, o Brasília caiu sobre ele. Nas costas. Nas costas dele. Quebrou. Terrível, infelizmente não foi voando, foi olhando um probleminha no trem de pouso. Mas o Brasilico era um cara muito legal e você tem uma história com ele, com o PT-19 engraçada, não tem? Quando você foi aprender? Ele foi meu instrutor de acrobacia. Então, primeiro voo, decolamos lá e você, na época, você fazia acrobacia a 1.000 metros de altura do Campo de Marte. Ali era um lugar reservado para acrobacia. Em cima do lixão ou não tinha nada a ver? Não tinha nem lixão aquilo lá. Ah, não tinha? Mas ali você viu o Campo de Marte ali embaixo, 1.000 metros, aí você fazia o pouco que dá para fazer com o PT-19, porque ele afundava muito, depois subia a 1.000 metros de novo. Aí foi fazer o primeiro dorso. E eu na frente, né? E ele sentado atrás falou: me acompanha. Tudo bem. Eu sentava, né? Sentado, cinto aqui, paraquedas. Não entendia nada. Tinha tudo. Piloto de Cap 4. Né? E ele falou: vou fazer um tunô, me acompanha. Pegou e puxou e virou. Na hora que ele virou, que você ficou na vertical, o cinto tem uma folga, né? E eu senti aquela folga, eu larguei tudo, agarrei no banco.
O quê, hein? O que é Eu isso? não caí nada. Aí ele desviou, chegou para mim e falou, acompanhou? Eu falei, não acompanhei nada, ele estava me segurando no banco aqui. Tô limpando Tomei a cueca um aqui. susto. Mas, Paulo, deixa eu te contar uma história, aproveitando que você está falando disso. Tem um cara que vai vir ser convidado aqui, que eu não posso falar o nome dele, porque ele contou uma história justamente do PT-19. Ele foi levar o checador voar e o checador era bravo, que era uma cobra, checador de voo acrobático. Então o cara não usava cinto. E esse cara que eu tô te falando é um cara famoso, é piloto acrobático. Quem pensar um pouquinho vai matar a pano de quem é. Resolveu demonstrar para o checador que ele tinha habilidade. E o checador não usava o cinto para ver se o cara voava bem, fazia as manobras sem sair do banco, qualquer coisa do tipo. No PT-19, você sabe bem disso, que você não pode pôr no dorso que para o motor. Você dá uma paradinha e sai. E o que ele fez? Ele pegou na perna do vento, colocou o PT-19 no dorso e não conseguia ouvir o que o cara tava falando. Saca! Berrando que nem um louco. Parou o motor, ele desvirou e pousou sem acionar o motor. Quando ele virou para trás, o cara não conseguia sair do PT-19 e quebrou quase todas as costelas, tentando se segurar. Só que não caiu, né? Saía de lá. Pois é. A gente voava de paraquedas, mas você nunca saltou de paraquedas, nunca fui paraquedista. Você sabe usar aquele negócio lá, sabe chegar no chão, sabe nada. Você chegou a voar no Pantanal, você gosta do mato, né? Eu adoro mato. Adoro toda a Amazônia, o mato. Eu sou muito mais mateiro do que praia. Eu também. Eu gosto de mato. Se acabar uma hora hoje, eu não vou ficar preocupado. Não, mas o mato brasileiro, e tinha fazendeiros, amigos, fiz outros amigos lá, e eu ia lá nas férias da faculdade, etc., voar pro pessoal. Que máquina você voava lá? Eu voei Cessna 180, voei Bonança, que mais que tinha? Voei 206. Em geral, praticamente esses aviões, a grande maioria era isso. Tinha um maluco lá que tinha um Globe Swift. Nossa, vamos um pouquinho de Globe Swift. Mas é um aviãozinho bacana. PA-18, tinha um fazendeiro fazendo VAL. O Basílio, o Coronel Basílio, tinha um PA-18 maravilhoso. Voava o PA-18 dele também. Sempre foi uma escola, mudando de avião para avião. E a época que foi que você falou, não, eu gosto de aviação. Você falou para mim que se formou em engenharia. Você se formou em engenharia em que ano? Eu me formei em fim de 65. Engenheiro mecânico. Mecânico. Bom, aí você seguiu na profissão ou não? Aí eu fui trabalhar na engenharia, no setor de autopeças, fornecimento de indústria automobilística. Mas sempre com o pé na aviação, entende? Eu voava nos aviões do Aeroclube de São Paulo e aproveitei o conhecimento de engenharia que você tem e resolvi tirar um PC, piloto comercial. Em que ano foi isso? Isso eu tirei em 67. Nossa PC, senhora, fiz o exame, tinha 2 aninhos de idade. E passei, etc. Então, quando começaram a época de ouro dos traslados no Brasil, que foi em 68, que foi aquela marcha para o interior, entende? O pessoal precisava de avião pequeno, precisava... E eu estava na hora certa, no lugar certo. Isto é, com uma licença de piloto comercial no bolso. Não voava instrumento ainda, mas tudo visual, né? Então me chamaram para, quer trasladar um? Eu fui, gostei, quer trasladar mais um, etc. E engrenei nisso. Quantos aviões trasladados? Nem sei, viu? Se eu fizer a conta, eu comecei a fazer isso em 68, 69, vamos dizer, foi até 75. Eu deve ter trazido uns 40 aviões, 35. Não, mas sem contar os Cirrus que você trouxe. Não, os Cirrus ficou para depois, isso só nessa época. E a um certo ponto eu larguei a engenharia, porque eu chegava aqui, pegava um avião e ia embora. Então na fábrica lá disseram, de duas uma, você trabalha aqui ou vai voar. Entende? E aí que eu resolvi, falei, não, eu vou ser profissional, piloto profissional. Professional pilot, o senhor correu para poder aprender a voar. E qual foi o seu primeiro emprego? Que você fala, não, estou com a carteira de aviador. Carteira assinada mesmo de aviador, eu tive em 76. Foi quando, em 75, acabaram fecharam as importações e eu fiquei desempregado. Óbvio, porque não tinha mais traslado. E então eu fui voar numa usina açucareira aqui do estado de São Paulo, contratado como piloto para voar um navajão, né, da Embraer, o 820, e eles tinham um Cessna 402 também. Então me contrataram junto com, já tinha um copiloto, me
contrataram e eu fui voar para eles e aí realmente meu registro era de aviador. Mas antes aviador. disso teve algum emprego informal, assim, alguma coisa do tipo? Não, emprego informal não. No Pantanal eu ganhava vamos dizer, por voo. Por eu voo. vou pro cara, eu te pago X por voo, entende? Então aí era aqueles voos, ia para Cuiabá, ia para Campo Grande, ia para Rondonópolis, não saía muito daquilo, ia para Sim. Corumbá, entende? Então era X por voo, foi um voo para uma fazenda, pago tanto, entende? E tinha comida, dormia na sede das fazendas, etc, entendeu? E era um voo entre amigos, no fundo, entende? Então esses fazendeiros ficavam todos amigos, você conhecia todo mundo. E tinha uns pilotos veteranos, os caras sabiam, conheciam o Brasil de cor. Então você pedia para ele, eu quero ir, não sei, de São João de não sei quanto para Santo Antônio de não sei que lá. Ele dizia, é 230, tantas milhas. O cara tinha o mapa na cabeça. Você toma cuidado, tem uma árvore lá, tal árvore, quando você passou o rio, tem árvore, vira à direita na árvore, vira à esquerda, você está na pista. Era desse jeito. Não, isso é impressionante. Já voei. Impressionante. Um cara que é assim é o Sérgio Benedetti, já voou com ele? Não? Já, Não voa com super mapa, amigo. bicho. Ele tem tudo no chão ali, na cabeça dele. Não, É, super, depois eu te conto, né? O relacionamento com o Sérgio, aí profissional, fantástico. É muito bom, ele e o Deco, dois caras excelentes. Qual foi um desses aviões bimotor mais críticos que você voou na sua carreira? Crítico nenhum, o que eu mais gostei, não tem avião crítico. Não, mas como não tem? Eu tô vendo uma máquina aqui que você voou que tem que falar. Foi muito. O 414. O 414, Pressurizado. o 414 não tinha potência, né? Não era crítico. É, dia de faltava calor, força. coisa e tal, cheio de Você gente. descobria logo também, ia tentar subir e não subia. Falou, opa, tem que parar por aqui. Mas dos bimotores a pistão, o que mora no meu coração e vai morar sempre, é o Cessna 310. É, maravilhoso, Esse né? Você eu- teve um, não teve? Eu tive um, O seu sobrinho teve aqui, você viu o filme? não só vi, No programa? Ele falou que ele ele... mencionou até a matrícula. dessa, Exatamente, a famosa. que ele ficou... Ele ficou adepto à aviação por sua causa. Fomos juntos para os Estados Unidos, Isso. ele era moleque, e então fomos juntos porque ele morava lá. A um certo ponto, se mudaram para lá, ele estudou lá uns anos, e então eu levei, porque era doente, eu falei, tá bom, vamos juntos. Fomos ele, eu, um outro amigo, e fomos até Miami, numa boa, super tranquilo, entende? De 310. 310. Qual que era o prefixo dele? Papatango, Juliette, Kilo Yankee. Ah. E eu Saudoso. fiz um acordo com o Simeone, o José Ângelo Simeone, que na época era o representante da Cessna em Lençóis Paulista, e ele tinha comprado uma série de 310 e uma série de 402. Eu fiz um acordo com ele, falou, eu trago todos eles para você e você me paga depois, no fim, me dá um 310 de pagamento. E fechamos o negócio. E eu vi o meu 310 na linha de montagem da fábrica. Zero. Zero, eu vi sendo montado. Estava lá, sendo ainda sem pintura, sem nada. Ele falou, esse daqui é o teu, número de série e tal, pode anotar. Esse vai ser o teu 310. Nossa, que privilégio, hein? E eu trouxe 8 310, trouxe uma 4 402 e outros aviões que trazia aí nesse meio termo, entende? Tinha uma atividade grande. Na época entravam, em média, 800 aviões novos por ano no Brasil. Tudo avião pequeno, para o pessoal fazer. Não tinha muito jato executivo na época, era mais Lear, não? Lear e Beech, linha Beechcraft. Não, Beechcraft jato não tinha. Começou a chegar algum King Air. Mas os compradores eram os fazendeiros que foram para o interior do Brasil e não tinha absolutamente nada, não tinha estrada, não tinha nada. Ou iam de avião, ou não iam. E precisavam, os Skylane, qualquer um desses daí. Que de pousava em Piper, qualquer pirambeira, né? pousava em qualquer pirambeira, era o que tinha. Então, era uma necessidade e a coisa rolou anos e anos. O pessoal comprar para precisava ter, senão como é que iam trabalhar? Você sabe que eu voei bastante Cessna Skylane. E fui com um amigo meu, fui no garimpo visitar ele, fazer um voo, voar com ele. Cara, se não é essas máquinas voando, esquece, você não tem progresso no país. Decolava de pista 250 metros, 300 metros, cheio de gente dentro, você já deve ter visto isso aí na sua vida, né? Eu cheguei a ver lá em Redenção. Nossa, que coisa terrível. E o avião voava, né? É contra qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Que voe hoje. Você gosta de planador, Paulão? Eu gosto de planador, Você já voou? eu sou o PP de planador. Ah,
eu resolvi aprender a voar planador. Não é aprender a voar, mas... E o planador, isso foi em 1981, 82, eu fiz o curso lá no Aeroclube de planador e de Tatuí. Ah, grande Fiz Tatuí. o curso lá e tirei o PP de planador. Tem um amigo meu lá que você deve conhecer, o Bart. Sim. Que voa o Bart Vampire e tudo mais. era instrutor, lá me deu instrução, etc. Aí eu fiz toda a instrução e eu na época voava um Falcon 10, um avião a jato. Então a transição para o planador foi, vamos dizer assim, doída no sentido que tomei um baile, tá acostumado a vir, avião posa sozinho, e o planador não, né? Se não tem conversa, é difícil de voar? Ali trabalhando. É difícil de pilotar? Não, não é difícil, mas é pé e mão. O pouso... E coordenar, comando bem coordenado, entende? Se você vira torto, ele treme, a gente dizia que ele estava te vaiando, né? Dizia, meu, é raio de curva que você está fazendo, entendeu? Tem um fiozinho na frente dele, né? É para poder deixar ele alinhadinho, é isso? Tem que deixar ele alinhadinho. Sempre, o tempo todo. Entortou um pouquinho, o planador já acusa, o desempenho cai, se olhar para o velocímetro já começava a perder velocidade, então tinha que abaixar o nariz, perder a altura para recuperar. Então, te dá um treinamento muito bom. E eu acho que, infelizmente, também aqui no Brasil tudo é difícil, né? Porque o governo não ajuda. Mas quem começar a aprender no planador, depois transiciona para motor muito facilmente. É o curso mais barato que tem, demora, precisa ter um pouco de paciência, precisa ter um tempo bom, etc. Mas é fenomenal. E tem aquele negócio também da senioridade, né? Quem é mais antigo voa primeiro, você chega ali e tem que empurrar o planador. Os mais novos empurram o planador, quando guarda o planador tem que limpar o planador. Os veteranos mas não. Isso eu acho uma coisa bacana, você sabe por quê? Faz que parte. dá responsabilidade para essa molecada. Né? Como você falou, você tirou o brevet com 17 anos. Eu também. Eu brevetei em 82 com 17 anos. Eu tinha o brevet de piloto e não tinha carteira de motorista. Eu dizia isso pro meu pai. Pai, eu posso voar avião e não tenho carteira de motorista. Me empresta o carro. Ele dizia, não, eu posso guiar avião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. De carro você não pode. Ô Paulão, você me fala que você, em 94, o que você foi fazer no Atlântico Norte de Saitecho 2? Foi um grupo brasileiro aqui de empresários que tinham negócios entre Estados Unidos e Europa e iam voar Estados Unidos e Europa com um jato executivo e queriam tripulação brasileira. E então falaram comigo e nós conseguimos uma autorização para poder voar esse avião profissionalmente pelo fato da língua. Entende? Você ter o Citation na carteira e falar português. Então fizeram um contrato e nós ficamos atravessando o Atlântico com esse Citation, voando um pouco nos Estados Unidos, vinha para o Brasil também, e operamos 1 ano e meio com esse avião aí. Que é uma maquineta muito gostosa de voar, né? Tranquilo, operou e passava lá por cima muito bem. O único problema que nós tivemos, não é culpa do avião, foi um dos voos que foi feito no dia 21 de dezembro. Um dia antes do meu aniversário. Nós saímos de Reykjavik, na Islândia, indo para a Groenlândia. Na época o lugar chamava... tinha um nome esquimó, né, dos índios esquimó, é impossível de lembrar. E fomos para lá, logo acima do Círculo Polar. Pousamos lá, 18 graus abaixo de zero. Abastecemos rapidinho, etc. Dali a gente vinha para o sul, aqui no canal do St. Lawrence, né, no canal de São Lourenço. Vinha para Toisilé, que é no Canadá, e daí para os Estados Unidos. Quando fomos ver a meteorologia, o vento era tão forte que o Citation não ia chegar. Falou, não vai chegar de jeito nenhum. Que não é o forte do Citation não é andar, né? Não é andar, mas o vento também era um negócio... Bom, a solução foi voar, em vez de vir, vamos dizer, sudoeste, oeste, para Iqaluit, Frobisher Bay, que é na entrada da Baía de Hudson. Vai para lá, 400 milhas, dá para ir. Então fomos lá, tudo gelado embaixo já, né, o mar. Tanto é que o cara de lá, o meteorologista da Groenlândia, falou, se quiser ir a pé, dá, hein, porque o gelo para qualquer um gelo coisa. Só. Não tem problema nenhum. E pousamos, um dia lindo, chegou o oficial canadense, entrou no avião, lá só estava eu com o piloto. O cara olhou, documento, tudo bem.
Eu falei, bom, obrigado, eu preciso ir fazer o plano de voo. Ele falou, o senhor não pode descer do avião. Eu falei, como não posso descer do avião? O senhor não está vestido adequadamente. Eu falei, olha, eu estou chegando da Europa, eu tenho aqui sobretudo, gorro, luva. Ele olhou para mim e falou, aqui lã Não resolve. Aqui é pelo. E o senhor não tem nada de pelo e eu vou levar na minha caminhonete o senhor para fazer o plano de voo e pagar a taxa. Eu falei, bom, era ali, tinha 50 metros. Eu falei, eu vou a pé, 50 anos, muito obrigado, você é muito gentil. Ele falou, não, você vai morrer no caminho. E aí, então, ele me levou, fiz o plano, etc. Depois eu voltei, agradeci muito e tudo. E aí eu disse para ele, eu só preciso dar uma volta no avião para ver se as tampas do combustível foram bem colocadas. Ele chegou para mim e falou, faz correndo. Eu não posso fazer isso com a picape, mas faz correndo. Por causa do frio. Por causa do frio. Aí eu dei a volta, no tempo de dar uma volta de um Citation correndo. Entrei no avião, meu pé congelado. Dor no pé. Imagina. Um negócio naquele 37 graus abaixo de zero. Nossa. Você dá licença Sem um pouquinho. vento. Sem vento. Dá licença um pouquinho, Paulo, que agora eu preciso chamar o Noled, senão você sabe o que acontece, né? A gente não recebe no final do mês. Ô Noled, vem pra cá, já voltamos já. Estamos de volta aqui com o comandante Paulo Rivetti, o comandante mais elegante do Brasil, contando que quase congelou lá no Canadá. Não é isso mesmo, comandante? Lá no Canadá. Os pezinhos ficaram gelados. Pezinho doendo, gelado. Aí sentamos. E o telhado? O telhado eu tinha um gorro. Mesmo assim, tem- estava começando a congelar, porque devia ser um daqueles chapéu de pelo, né? Que nem o pessoal tinha, mas esse não tinha uma. Mas olha, experiência complicada. Então, comandante, eu tenho um amigo meu que mora na Finlândia. Lá não tem assalto. Simplesmente não tem assalto. O cara só vai preso lá se deixar alguém na mão na estrada. Porque o cara morre congelado. Morre congelado. E eu tenho o Hélio Perini, que ele foi marketing da uma empresa de automobilística, aliás. E ele me contou que quando ele foi para lá, ele era molecão, o carro dele pifou e o amigo dele resolveu colocar um cambão e puxar ele pela estrada. Aconteceu que depois de meia hora, o carro do Hélio estava todo congelado, ele não conseguia destravar a porta, não conseguia buzinar para o cara da frente, e aí ele estava morrendo congelado dentro do carro. Quer dizer, então, quando o cara fala para você não sair, é porque o frio é uma coisa muito séria, não dá para brincar com isso. E o que aconteceu conosco foi que o avião começou a congelar. Parado. Nós taxiamos, decolamos, aí com o piloto que está do meu lado, com o piloto é outro comandante, a gente revezava, né? E aí ele me chamou, nós acabado de subir, tá subindo, um dia lindo. Não tinha vento, não tinha nada. Esses são os piores, né? E ele chegou para mim e falou, dá uma olhada no meu horizonte. O horizonte do lado direito era vácuo no Citation 2, entende? O horizonte dele estava Entortando. tortou de vez. Eu falei, bom, sobrou o meu, que é elétrico, e tem aquele pequenininho lá de quebra-galho, né? Eu falei, mas que situação, né? Aí olhando assim pro painel, você via com o rabo do olho, dá para ver a primeira janela da cabine do Citation e você via a asa. Quando eu fiz isso, eu vi o speed brake levantando. Sozinho. Quer dizer, o fluido hidráulico está congelando, então, claro, ele expande e começou a empurrar o raio para cima. Eu falei, bom, agora aqui dançamos, porque voltar é Nem pensar. para pousar aqui e sair daqui em junho do ano que vem, né? Para descongelar o avião, não é? Vamos em frente, até que dá. Se isso abrir de vez, o avião vira. O que nós fazemos? Vamos em frente. E eu ali de olho, eu olhei mais pro raio do
do speed break do que pro instrumento, entende? Ainda bem que tá visual. Aquelas situações que o cara fica... para ver se esse negócio... E aí depois nós posamos e chegamos em Tuazilé, onde tinha que posar, posou, não teve mais problema, ele só ficou ligeiramente levantado. Aí eu, claro, aí são os erros que a gente faz na vida, né? Fui ver o manual do avião, o que dizia sobre os limites operacionais. E o do Citation casualmente dizia não operar a aeronave quando a temperatura está 40 graus, menos 40 ou abaixo. E eu estava em menos 37. Então estava perto do limite. Não era para ter ido, era para ter esperado esquentar mais, ou diminuir o vento. Eu estava no lugar errado, só que foi na hora certa, entende? Deu sorte. Bom, J. Cristo estava com você lá e segurou as pontas, né? Agora, besteira. Teve algum, assim, uma pane, um troço caveiroso, aquele que no final do voo deu aquela bela troca de cueca? Como é que... troca de cueca é bom, né? Troca de cueca, mas isso daí foi também uma imensa besteira. E foi o seguinte, nós fomos quando inauguraram Alta Floresta, a atual cidade na Alta Floresta, que na época era um desenvolvimento agrícola lá, feito pelo Ariosto da Riva, que era um pioneiro. Não tinha nada, né, em Alta Tinha Floresta. nada, no Meio do Mato, 1976, você subiu o Teles Pires, e a um certo ponto, passava o Peixoto Azevedo, e vira para a esquerda, você vai ver lá onde eles abriram, etc. E a inauguração veio gente de tudo quanto é de Brasília, ministro, e não sei o quê, deputado, aquela super festa, churrasco, juntou um monte de avião. E eu fui levando 2 repórteres do estado de São Paulo no Navajão. E chegamos lá, ficamos lá, etc. Depois, no fim do segundo dia, o Ariosto convidou alguns repórteres para ir até a beira do Telespiro, onde ele tinha um rancho. Vocês vão lá, passam o dia no rancho, e lá tinha uma construção assim, cônica, altíssima, né? Dentro era super fresco, uma delícia. Tinha uma cozinha e tinha um geradorzinho com um freezer, cheio de cerveja. Oh, beleza. Geladíssimo. Ficamos lá um dia pescando, etc. Você não gostou? Maravilha. Todo mundo. Aí no outro dia, vamos embora, chegamos fim de tarde em Alta Floresta, que até ali a gente ia com uma caminhonete que ele tinha lá pela estrada. Chegamos em Alta Floresta, falou, bom, precisa preparar o avião para sair amanhã. Vamos sair cedo. Falei, vamos sair cedo? Vamos fazer o seguinte, deixar tudo pronto. E, então, tira capô para ver se nesse meio termo o passarinho não tinha feito ninho dentro do motor, aquelas coisas de mato, né? Tira os 2 capôs, olha, tá tudo em ordem, verifica o óleo completo, o que foi necessário. Fizemos todo um preparo. Esse dia seguinte era chegar, subir no avião e ir embora. Porque os repórteres tinham que chegar em São Paulo antes das 15 horas, porque tinha que entregar a reportagem para entrar no Estadão. Não tinha celular e não tinha internet. Tinha celular, não tinha nem telefone. Hoje a internet no mundo inteiro pega em qualquer lugar. Imagina. Internet naquela época, a gente nem sabia o que era, não conseguia nem imaginar, nem sonhar de noite. E no dia seguinte, vambora, teto baixo. Aí. Não, precisamos ir embora, Aí o imbecil aqui entrou na conversa, entende? Vambora, vamos lá baixo. Pá, decolamos. O outro piloto que estava comigo, grande amigo meu até hoje. Qual o nome dele? Nelson Tabarelli, comandante Nelson Tabarelli, foi Transbrasil, voou na Gol. Experientíssimo. Tá voando na Passaredo não, na Trip, voou 767, é um cara muito legal, ficamos muito amigos. O Nelsinho chegou para mim e me dá uma cutucada assim, falou, dá uma olhada no motor direito. O capô estava dobrando para sair fora. Eram 4 parafusos. Na frente, 2 pequenos, lá logo atrás do spinner, e os grandes eram aqui. E era um parafuso de fenda que virava 180 graus. Para saber que ele estava fechado, o parafuso era pintado de preto, meio, e tinha uma lista preta. Então o preto tinha que estar com o preto. Uhum. E nós não botamos nada de preto com preto, entende? Decolei desse jeito, e aquilo virou. Tudo fechado,
não tinha, lá não tinha nada, mas uma pista de fazenda podia achar, mas não podia furar a camada. Estava no topo, única indicação, Cuiabá. E, vamos embora. Tentei falar com o pessoal na 1, 2, 3, 4, 5, na frequência, vários pilotos entraram, falaram que tá fechado, tá chovendo, tá fechado, etc. Aí eu falei, eu tô aqui, instrumento no topo, com o capô solto. Se esse capô sai, e o avião era contrarrotativo, né? Nossa. Esse capô sai, vou lá para trás, pegar a cauda, babau. Bom, eu nunca vi um voo demorar tanto na minha vida. O raio do Cuiabá não chegava mais de jeito nenhum. E voa, e olha no radar, e a chuva, não tinha turbulência. Então, não é possível, tinha estimado, calculado. Faltava 5 minutos para chegar em Cuiabá, eu falei, estou completamente perdido. O EDB não entrava. De repente saímos fora, Cuiabá estava ali embaixo. Eita, o anjo da guarda, o buraco. Aí posamos. Não tinha procedimento para fazer, não? Tinha, mas quando eu dei Cuiabá estava visual. Chegou. Entende? Chegamos, eu estava a 8 mil, 9 mil pés, não lembro por aí, mas saímos fora. Eu olhei para trás, era uma parede preta. E o capozão ficou pendurado só no parafuso. Posei, primeira coisa, falei, arruma a chave de fenda, vamos apertar esse negócio. Você veja o que é a pressa, fazer isso sem enxergar direito do escuro, sem lanterna, meio do mato, e decolar visual sem ter condições visuais, nem para retorno e nem para alternado. Mas olha bem, veja bem, os repórteres do Estado não me pressionaram em absoluto. Não te pressionaram? Nada. A decisão foi minha. Entendi. Entende? Burrice só minha. Se a gente tivesse caído, o culpado era você. Morrido por culpa minha. Quase deu troca de cueca, né? Toda. No voo não deu, porque eu falei, eu preciso ficar esperto aqui e tentando descobrir o que fazer, mas não achava uma solução. Reduzir velocidade, claro. Por isso que demorou muito para chegar. Mas não é possível. Esperar que aqueles 2 parafusinhos na frente aguentassem. Que eram 2 pequenininhos, porque os 2 importantes. E aguentou. Aguentou porque do outro lado estava fechado, então ele só entortou de um lado, mas do lado externo você não via. E se do outro lado ele está assim, em vez de estar assim, entendeu? Que é puro, hein? Mas depois dessa aviação maravilhosa, que é a aviação executiva motor a pistão, que eu acho bacana também, você fez algum upgrade na sua aviação executiva? Foi para uma aviação melhor? Aí eu fui, em 98 eu fui para a TAM, que foi a época em que a TAM precisou de comandantes. Não, mas peraí, você está indo. Aí você foi para o comercial. A executiva não. Não, a executiva foi quando terminaram esses voos de Citation, que foi em 77. Aí eu voei um pouco de King Air B200, etc. Depois em 78 abriu essa porta na TAM, que a TAM precisava de pessoas. 98. 98, perdão. E a TAM precisava de pilotos com experiência de jato, para que eventualmente assumisse comando de Fokker 100, porque a TAM tinha comprado um monte de aviões e não tinha piloto suficiente na TAM, porque se todo mundo para ser comandante de jato, o F-27 ia parar. Então, precisamos de piloto com experiência, que é simulador, 150 horas de voo e solta o cara no comando, quem conseguisse passar. E eu fui um dos tantos que foram, né? E aí, simulador nos Estados Unidos, na American Airlines, e vai, depois, antes teoria, simulador, depois 150 horas de voo de treinamento, em rota já com o comandante, com o piloto e você na esquerda, o comandante instrutor na direita, o piloto ali na cadeira de backup, né? Uma coisa muito bem feita, mas muito bem feita mesmo. Um treinamento excepcional. Quando eu sentei, primeiro voo de comando, sozinho, né? Porque aí o copiloto do teu lado, supostamente menos experiente do que você. Sabe menos que você. E a responsabilidade é sua, né? Tá tudo nas tuas costas. Eu estava em casa, pelo avião. Não tem erro. Fokker 100 é maravilhoso, né? Maravilhoso. Todo mundo que voa, meu irmão voa, diz que o avião é fantástico. Maravilhoso. O que eu mais gostei, além do treinamento, que sempre foi muito bem feito, sério, responsável. Eu tive algumas vezes que eu tive panes, que eu parei o avião 2 vezes, dentro do manual do MEL, né? Minimum Equipment List. Ninguém falou nada, nunca forçaram, nunca ligaram, tem que... Nada.
você decidia dentro dos manuais da regulamentação, você era rei. Então, uma coisa brilhante. Mas o que eu mais gostei foi o coleguismo que eu recebi de todo mundo na TAM. Nós, que entramos direto para comandante, cortamos Proa de muita gente. proa de muita gente. Mas era uma necessidade. Eu sei, mas sabe como é que é, né? Bom, esse cara veio aí, eu ia para comando, não fui. Como é que é? Você quer ser comandante, você quer melhor o salário, mas uma série de coisas, né? Nunca tive nenhuma palavra de hostilidade, nunca, de ninguém. E ainda hoje, quando eu vou no Internacional da TAM, Encontra alguém lá. encontro meus copilotos, no sentido carinhoso dessa palavra, entende? Que são master de 777, master de se quiser, 330, entende? 350, Que é Airbus. 350, eu voei uma vez, logo que tinha chegado a 350, fui para Miami e o comandante tinha sido meu copiloto. Que legal. E você vê esse pessoal rever, hoje em dia não dá mais para ir lá na frente, né? Porque é uma pena, mas quando podia, era uma festa, entende? Você ia lá, né? E teve uma vez, eu fui para Nova York, 330, comandante Arbaja. Não sei se está ainda na TAM ou não, mas ele era o master do 330, tinha ele mais 2 pilotos, copiloto mais um, e ele me convidou para assistir o pouso. Quando eu cheguei lá na frente, como é que vai? Tudo bem, tudo bem? Ele chegou e falou, dá a carta do aeroporto para ele aí, para ter mais 2 olhos prestando atenção onde é que nós vamos pousar e o que nós vamos fazer no táxi. Quer dizer, usando todo o potencial que ele tinha. Inclusive você com uma ferramenta humana, né? Ele conhece, é dos nossos, bota ele para ficar de olho aí, entende? Ele dizia, olha fora da janela e vê aí se estamos virando no taxiway. Certinho. Deixa eu interromper você mais uma vez, Paulão, porque a gente tá chamando a ONOLED, porque, precisamos o quê? Faturar, hein? A gente pode rachar depois. ONOLED, vem pra cá! Voltamos com o comandante Paulo Rivetti, que vai contar um pouquinho mais da história da aviação comercial e depois vai contar pra gente como é que ele foi para a executiva de novo. E aí, entende? Mas foi uma experiência, eu vou dizer, a melhor experiência que eu tive na aviação Foi na comercial? Foi na comercial na TAM. E eu recomendo todo mundo. É difícil, precisa ter. Foi um momento que eu tive sorte, porque eu tinha mais de 50 anos, entende? Você não entra em nenhuma linha aérea com 50 anos de idade. Por mais experiente que você seja, mas foi uma situação única. E tinha gente aposentado da vaga que estavam retornando, de outras de Transbrasil, etc. Porque foi uma oportunidade que surgiu. E eu, graças a Deus, a experiência que eu tinha de jato, eu fui junto. Mas eu recomendo para quem quer fazer uma carreira, ir para comercial e depois ir para executiva, desde que consiga, porque é muito difícil, no Brasil é mais difícil ainda, né? Mas o padrão de uma comercial, padronização de voo, é outra, né? É muito melhor, né? Você acha que na aviação executiva falta isso? Falta. De o cara ir lá, simulador, mesmo nos jatos grandes, global, essas coisas ou não? Também, sabe, isso depende de quem está sendo treinado, entende? Da filosofia que você tem de cockpit, entendeu? Padronização, quando são vários pilotos, que é o caso da linha aérea. Todo mundo faz a mesma coisa. Todo mundo conversa a mesma língua. Porque tem o MGO. Então você encontra... O que é MGO, por favor? Manual Geral de Operações. Que tem que seguir a regra. É aprovado pela ANAC, pelas autoridades, e você tem que seguir o que está escrito lá. Então você sentava com um copiloto que você nunca tinha visto, e ele também com um comandante que nunca tinha visto. E os dois tinham que tocar a mesma música. Cada um sabia o que você tinha que fazer. Uma orquestra, Paulo. É, uma orquestra. Sem susto.
Eu sabia que o cara, na hora que eu pedi isso, ele faz, na hora que eu pedi aquilo, e ele sabia, esse comandante tem que fazer isso, você fazia. Mas me Então, diz uma coisa, quando tranquilidade. você entrou na TAM, já tinha acontecido o acidente do Jabaquara? Já tinha E eles mudaram muito o conceito deles, não mudaram? Aí mudou muito o conceito. Porque a companhia aprende também com essas coisas, Lógico, né? Então lógico. mudaram o conceito de poder melhorar a qualidade de ensino dos pilotos, é isso? Exatamente. O negócio do reverso não era muito treinado pela TAM, porque dizia, reverso não abre, reverso não abre. Abriu. Lady Murphy, abriu. E na pior situação possível. Entende? Abrir-se em voo lá em cima, abriu, acabou de sair do chão. Então ali qualquer coisa é muito crítico. Né? E dali para frente, o que mais se treinava era a abertura de reverso. Nunca mais abriu de nenhum avião. Mas o pessoal sabia de cor e salteado. Porque é o seguinte, quando você sabe decore e salteado, você faz a coisa com o pé nas costas. Agora, abrir o reverso, não está sabendo o que está acontecendo, você não sabe se é um reverso magnético, o que é, aí complica, né? E você não tem tempo para descobrir. Pra pensar, você né? precisa fazer e tem que fazer a coisa certa. Fez errado? Bom, aí você voa Fokker 100, voa alguma coisa mais de jato comercial ou não? Comercial não. Aí eu saí da TAM, porque eu estava chegando próximo dos 60 anos, e a escala era dura, viu? Realmente a vida não era fácil, puxada, e é assim na aviação comercial inteira, né? E eu tinha, um certo ponto, falei, puxa, eu tô velho para esse negócio, não vou chegar na internacional nem nada, porque tinha limite de idade, né? 65, né? Era 60 na época, eu tinha 59. Em um ano, o que eu vou fazer? Não ia nem ser treinado, e também não tinha nem senioridade para ir para internacional, entendeu? Eu vou perder isso, etc. Então, falei com o pessoal, falei, olha, o que dá para fazer? Vai ser instrutor de simulador de Fokker 100 e depois, quando começaram o simulador do A319 e 320, eu fui instrutor de A319 e 320 até 2004. E aí eu aprendi muito, mas muito mesmo. Ensinar é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Você aprende demais, né? Você está sentado lá atrás, você dá uma pane, qualquer coisa, você está olhando, o cara fala, ele vai fazer a bobagem. Ele vai fazer a bobagem. E você espera, deixa eu fazer para aprender. Aí eu parava para pensar, falou, eu estaria fazendo exatamente a mesma bobagem. Entende? Você vê como é importante um simulador bem feito. Bem feito. E você aprende com o erro dos outros. Você vê, puxa vida, o correto é fazer isso, eu estou vendo o que aconteceria se eu tivesse feito isso, etc. E achei excepcional. Fantástico, e olha, um ano de Fokker 100, fiz 1000 horas de simulador, porque não tem restrição de voo. E a TAM é apertada. Tá achando. 1000 horas de instrução de simulador, em um ano. É bastante. É bastante. Nossa Senhora. Agora, como é que foi a transição? Porque o Fokker 100 era moderno, tudo, mas não era um glass cockpit, né? Totalmente glass cockpit. Não, mas eu digo, como o de hoje, um Cirrus da vida. Exatamente a mesma coisa. É mesmo? É o mesmo painel, inclusive mais coisas, evidentemente, porque o avião é maior, né? Você tinha 2 pilotos automáticos, que quando você estava fazendo uma aproximação, um ILS, os 2 entravam automaticamente. E os 2 ficavam se monitorando. Entende? Se um começava a falar uma coisa diferente, vinha um aviso e eles pulavam fora. Falaram, não estamos entendendo o que está acontecendo. No 320 e 319 na época, os 2 pilotos automáticos não entravam automaticamente. Tinha um botãozinho que você tinha que apertar, fazia parte do checklist de aproximação. Interceptou o lugar, 2 pilotos. Porque sem até isso fazer automático. Aí depois, acabou a sua época de comercial, fez 320 e tal. Foi para onde? Daí eu fui falando com o Sérgio Benedetti, que você falou aqui, que é um dos donos lá da Plan Aviation, e sócio e representante da CIO. Eu vou te cortar. Sérgio Benedetti, você tem que vir aqui contar as suas histórias. Tem que vir. Tem muita história, você e o Deco, caramba. Grande piloto de planador. Sim, maravilhoso. E o Sérgio me chamou, falou, que eu já conhecia há muito tempo também, falou, estamos vendendo os Cirrus adoidados, você quer fazer uns traslados para mim? Nunca tinha voado Cirrus? Eu tinha feito uns vozinhos aqui com ele, entende? Assim, me levou a conhecer, fazer um pouso lá em Bragança e volta, umas coisinhas dele. Falei, tudo bem. Fui primeira vez lá para Duluth, né,
no Minnesota, lá em cima, fiz o curso na fábrica, com instrutor ali, 3 dias para voar. Fábrica maravilhosa, diga-se de passagem. Né? E comecei a trazer, e o negócio esquentou. Em 2 anos, eu fiz 700 horas de voo de traslado de cirros. Nossa Era senhora. em média 1 por mês, mais ou menos. Não sei quantos, mas eu tenho registrado na minha CIV, é só ir lá olhar. Mas lá mais de 20. Faz uma ideia, 30 horas de voo, 32, 22 e 20, os dois. E foi muito legal. Muito legal, inclusive voamos juntos. Vamos juntos. Um deles juntos. Então explica pro pessoal lá como é que é isso lá. Porque na verdade é o seguinte, quando eu era mais molecão, o pessoal pintava um pouco o bode de dourado, mas não é tão assim, né? Eu te acompanhei, é muito fácil voar nos Estados Unidos. Estados Unidos é uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha. E o pedaço de mar que nós pegamos não é tão grande assim, tem muito navio e coisa e tal. Eu vou te dizer o que... Encostar nas ilhas, né? E Exato. paraquedas. Paraquedas, pois é, paraquedas do Silvio. A única coisa que eu vou te falar que ficou incômodo foi ver a oca do índio na Amazônia desse tamanhozinho assim, pequenininha, e aquela árvore comparando, gigante. Você que me mostrou até, nós tiramos foto. Terrível aquilo. É a única coisa que me incomoda. Ali, se parar o motor, o que não acontece, mas a gente tem que se prevenir, como você falou, dá um suador, não dá não? O que você me disse? Não. Aliás, conta rapidamente como é que é trazer um avião de lá, um Cirrus desse. Olha, não é emoção nenhuma no sentido, só emoções boas, não é susto. Se você sabe o que você está fazendo, se você se preparou para tal, entende? E você tem o teu plano de voo feito desde lá até aqui. Plano de voo na sua cabeça, né? Eu vou na tal ilha, se aqui não posso pousar, eu vou aqui. Se o tempo estiver ruim, senão eu espero. Você já tem tudo isso pronto. Então você está voando, você está coberto. E a grande coisa que me deu uma tranquilidade enorme foi o paraquedas. Porque quando eu trazia monomotor, saía ali de Salt Caicos, né, de Turks and Caicos, eu encostava na República Dominicana e depois Porto Rico e descia. Com o Silvio era diretaço. Falei, pousar no mar? Puxa o paraquedas, não quero nem saber. É lógico. Porque eu nunca pousei na água, porque você não tem como treinar. Então, de monomotor, ficava meio encostadão. No Silvio, diretaço. Agora, então, você cruzava os Estados Unidos em quanto tempo? Porque Minnesota está lá no noroeste, não é isso? No Lago Superior, lá Superior, em cima. longe, nordeste, perto do que de... Perto do Canadá, está a 30 quilômetros. É longe para dedéu. E eu já cheguei a fazer num dia só. Tá. Nós fizemos quase que Pousamos na Flórida. Pousamos na Flórida. Depois eu comecei a fazer em 2 dias. Fazia 2 etapas e, tipo, tinha um lugar certo, que era Champaign, Illinois, e depois Athens, Georgia. Dormia em Athens e o dia seguinte ia para Fort Lauderdale. Chegava lá de manhã, ficava lá o dia inteiro. No dia seguinte saía de Fort Lauderdale, ia para Providenciales, Turks and Caicos, dormia lá. E aí ia para St. Vincent, 2 etapas também. Depois Boa Vista, Manaus, Jundiaí. É uma grande viagem, né? Uma grande viagem. É e tudo mastigado, você sabia onde ia, sabia tudo. Alternados e etc. Onde não tinha tanta formação meteorológica aí no norte da América do Sul, etc. Você tinha os teus apoios todos. Então, tá fechado, eu desço aqui, desço ali. Aconteceu uma vez, não num traslado, mas num ultraleve de um amigo meu, em 2007, nós pousamos no meio da Venezuela, naquele altiplano de não sei das quantas ali, pousamos lá, que era uma aldeia de índios com uma pista e um convento de padres espanhóis que nos hospedaram para a noite. No dia seguinte, o tempo melhorou, viemos embora. Mas você foi com o ultraleve para os Estados Unidos, é isso? Eu fui 2 vezes de ultraleve para os Estados Unidos. Você Maria, que máquina. Eu fui com um FK9 no ano 2000. Mas é um maquinão, o FK9 é um belo... Em 2001. Você conhece o Michele Perrone? Não. Michele é um representante da Bendix King aqui, muito amigo meu. Então compramos esse aviãozinho e eu falei, escuta, para ficar voando aqui, aí não. Vamos encarar. Vamos encarar, vamos para os Estados Unidos. Motorzão Rotax. Rotax, 80 cavalos, Ei. Dupla injeção eletrônica, moderníssimo. Decolamos do Rio e fizemos em 6 dias até Miami, para ir para Oshkosh. Aí o tempo estava tão ruim, naquele Midwest americano, em julho, e eu falei, olha, para mim não dá, eu tenho que voltar para o Brasil, porque eu tenho que trabalhar, né?
Então, o conselho meu é pegar um comercial, ir para os costas, a gente fica lá 2, 3 dias, depois eu volto e me mando. Aí o Michele também resolveu voltar e depois o avião veio num container. Mas a viagem foi muito interessante porque, uma maravilha, você só voa visual, ia a 8, 9 mil pés, o avião tem potência para isso. Ah, delícia. Né? O tempo tá ruim, para. Não precisa ter pressa. Não, sem pressa, consequentemente, sem susto nenhum, vamos se meter ali. Né, aqui, cola aqui, ó. Não sei se você viu, mas teve um programa do Mike e do Fernando, Eu vi. que eles saíram de Ubatuba e foram parar na África com outra leve de 85 HP com motor Rotax. E o Fernando diz justamente isso. Nós não tínhamos pressa. Comando, olhando para aquela câmera lá, dá um conselho para quem está começando a aviação. O que você tem que dizer? Olha, para quem está começando na aviação, eu acho que, em primeiro lugar, se preparar para saber o que ele está fazendo. Em todos os sentidos. Estudar, conhecer bem o avião, ouvir seus instrutores. E quando eu comecei na Aeroclube, a gente tinha um manual, que era o manual do Manicaca, escrito pelo instrutor, que era instrutor, comandante Tieg Filho. Sim, conheço o Tieg, já voei com ele, Botucatu. Fantástico, um beijo pra você, Tiegão. E o Tieg dava cada bronca na gente naqueles Cap4, porque tinha que voar com a bolinha no centro, você saía fora. E ele voa pra caramba. Nossa, é um monstro. E ele escreveu esse manualzinho do Manicaca e no fim tinha uma frase que dizia: o bom piloto é aquele que sabe que tem muito a aprender. Que legal. Isso para mim vale até hoje. Que bom. Então o conselho é esse. Lembrar isso daí, você sempre vai ter que... E vai aprender, porque quando acontece esses rolos aí, você aprende muito. Quando você faz essa análise do meia-culpa, fala, nossa senhora. Tem que aprender bastante ainda. Então, Comando, olha, muito obrigado pela sua presença. Imagine, foi um grande prazer. Ao Comandante Nascimento, que está aqui com a gente também. Ao Flash, que está cuidando da parte de som e iluminação, a Érica, que produz o programa todinho. Muito obrigado pela sua presença. Volta mais vezes, quando tiver mais conversa boa para a gente jogar fora e para mandar para a turma aí. À disposição, adoro o papo de aviação. E se tiver mais outro lado de Cios, pode me convidar que eu vou de novo. Tá dependendo do Sérgio. O Sérgio, olha. É só ele dizer. Não vai esquecer, cara. Que nós vamos. É isso aí. Gente, segue a gente, vai lá. Dá o sinalzinho, como é que é mesmo que faz? Inscreve-se, dá o like, dá um pulinho para trás. Valeu, até a próxima, obrigado.